Fala galera dos Segredos do Mountain Bike, estou aqui num vídeo muito especial, uma entrevista com o Leandro do Carmo, do Alto Rendimento, assessoria esportiva, e que vai assim, trazer um conteúdo diferenciado para vocês a respeito de treinamento. O Leandro, eu tive uma apresentação do Leandro que a gente fez lá no UFOP, na segunda etapa da Copa Internacional, e depois de muito tempo assistindo coisas de esporte, palestras, conteúdos, o Leandro conseguiu me deixar assim, pilhado sobre o que ele fala. Então, com vocês aí, Leandro do Carmo, dá um alô para a galera, Leandro, e já chega chegando. Olá, pessoal. Então, obrigado, Christian, pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho aí nos Segredos do Mountain Bike. Espero contribuir um pouco para todos que estão assistindo com algumas perspectivas aí sobre rendimento esportivo. Sensacional, Leandro. Leandro, conta um pouco para a galera aqui da sua história, né? Você já teve dentro do esporte como atleta, agora está aí, né, ajudando atletas a desempenharem, né, alto rendimento, buscarem títulos aí. Então, conta um pouco da sua história para a gente te conhecer melhor. Certo, a minha história é a seguinte. Eu fui atleta de mountain bike desde aproximadamente 14, 15 anos, desde a categoria de base, e eu não tinha um rendimento significativo no começo. A primeira vez que eu corri Copa Internacional fui, se não me engano, 48º no juvenil, e fui me desenvolvendo, e alguns anos depois eu fui vice-campeão da Sub-23. Fui vice-campeão, aliás, na Sub-23. Então foi um processo de desenvolvimento que eu construí no esporte, porém chegou um ponto que eu não tinha mais recursos para me desenvolver. Eu tinha demandas para serem atendidas e não sabia como resolvê-las. E aí eu segui uma outra direção na minha vida, fui ser treinador, e hoje eu busco ferramentas para poder ajudar meus atletas a resolver essas demandas deles. Então é mais uma perspectiva de desenvolvimento humano, além apenas do tratamento físico. Sensacional, Leandro, sensacional. Há algumas Olimpíadas atrás, eu escutei uma grande gestora esportiva, do Minas Tênis Clube, na verdade, falando que o maior desafio em formar atletas de alto rendimento no Brasil não era a parte física, né? E era muito mais o lado humano. Então, é muito bom. Acredito que essa conversa nossa vai ajudar muita gente jovem que sonha em ser um atleta a aprender, né, a agregar outros elementos, né, na sua carreira esportiva. E fala um pouco para a gente, então, Leandro, nessa sua transformação de atleta para um treinador, quais foram as demandas que você buscava, como que você começou a alcançá-las e como que você enxerga tudo isso hoje no treinamento do atleta de mountain bike? Certo. Na verdade, eu acho que é importante, primeiramente, quando a gente busca rendimento esportivo, entender o que é rendimento esportivo, o que é performance. E aí nós conseguimos pensar no que nós temos que desenvolver para poder gerar essa performance. Ou seja, quais as demandas, de fato, que essa entrega de performance exige. Então, a minha perspectiva sobre performance é que performance é a entrega do atleta. E a entrega do atleta tem a ver com duas coisas: a capacidade de entrega dele e a mobilização dele. Então, essas duas coisas é que geram performance. E a partir daí, a gente tem que pensar em como aumentar a capacidade de entrega dele e como aumentar a mobilização dele. Quando a gente pensa em capacidades, no que ele tem para entregar, a gente pensa no componente físico, claro, que é um componente importante para o mountain bike, e dentro do físico várias capacidades, desde eficiência aeróbia, potência aeróbia, força, velocidade, enfim, são N capacidades, mas também um componente técnico, estratégico, uso do equipamento, mental, o componente mental, aliás. Então, é importante atender essas demandas de cada um desses componentes. E no outro extremo, não adianta ele ter essas capacidades, mas ele não se mobilizar para usá-las. Então, é necessário desenvolver no atleta a capacidade de mobilização dele. Tem até um cientista do esporte chamado Yuri Verkhoshansky, da Rússia, que ele usa justamente esse termo, que a performance o que você tem para entregar, o seu potencial de entrega, mas do outro lado a mobilização. Então, o que eu penso é isso, que a performance é essa entrega do atleta, tem a ver com as capacidades e com a mobilização dele. Legal. Quando você fala mobilização, seria mais relacionada à questão da automotivação dele estar, vamos dizer assim, disposto realmente a entregar
É isso? Só para ficar bem claro para a galera. A mobilização seria o estado em que ele se coloca para poder atender uma demanda. Não necessariamente a motivação. A motivação é a parte disso, os motivos pelos quais ele faz isso. Mas ele tem que ter um motivo, mas ele tem que saber se ajustar para se colocar em um estado ótimo de ativação para poder, de fato, usar o que ele construiu. Não adianta eu aumentar a potência de um atleta continuamente, sendo que ele não sabe usar isso. Se ele não consegue se mobilizar para entregar isso. Então, parece uma coisa um pouco difícil de falar, porque poucas pessoas falam sobre isso hoje. Muitas pessoas falam sobre a potência, mas é muito claro na prática minha como treinador, alguém que aumenta a potência continuamente, mas a performance não muda, porque a performance é uma outra coisa. A performance tem a ver com a potência, mais um monte de componentes, e com o uso disso, com a entrega, entende? Legal. Estou perguntando, estou tirando minhas dúvidas também aqui. E quando você fala isso, tem a ver, por exemplo, a execução do gesto técnico, postura na bike, mas o que, por exemplo, capacidade de aplicar a potência nos momentos certos, tem a ver com isso? Ou isso que eu estou falando ainda é um outro elemento fora da mobilização? Esses seriam outros elementos. Na verdade, quando você vê uma performance acontecendo, por trás dela está vários componentes. Está as capacidades biomotoras do atleta, está a pilotagem dele, está a estratégia dele. Então, tem vários componentes aí que foram construídos, então ele tem o que entregar. Agora, entregar é uma outra coisa. Performance é outra coisa. Não adianta aumentar a capacidade, mas não saber entregar isso. A entrega tem a ver com essa mobilização, tem a ver com o estado em que ele se coloca para poder entregar aquilo. E esse estado tem a ver com muitas coisas. Uma delas, o significado que ele dá para aquilo. Outra delas, o ajuste do nível de ativação dele. Eles colocaram um estado realmente e ele consegue usar isso. Então, é uma capacidade realmente separada que é a mobilização. Inclusive, tem um conceito chamado combatividade, né, que a Alessandra Dutra teve aqui no Segredos do Mountain Bike discutindo com vocês. E a combatividade é uma estratégia para que a gente consiga se mobilizar mais para a batalha. Então, seria um exemplo de como se mobilizar para uma batalha. Legal. Gosto muito disso, acho bem interessante. E, Leandro, fala um pouco mais sobre esses elementos que você enxerga, e eu concordo totalmente, fiquei fã do seu conteúdo, sobre esses elementos que vão além do físico. Você falou de mobilização, você falou de entrega, agora falou de combatividade, o negócio está começando a ficar diferente, está começando a ficar bom aqui. Certo. Eu penso o seguinte, Christian, tem uma frase que eu falo que é a seguinte: desempenho esportivo passa por desenvolvimento humano. Então, na verdade, nós podemos atuar em 3 níveis. Existem treinadores que estão focados no corpo humano. Outros já perceberam que existe a mente. Então, eles já estão no nível mente. E tem o último nível, que é o ser humano. Eu trabalho com o ser humano. Ser humano envolve valores, envolve o significado das coisas, envolve o propósito, envolve sim corpo, envolve sim mente, mas envolve, no último nível, o ser humano. Então, eu penso que a primeira coisa de um atleta, se ele quer realmente performar, ele buscar desenvolvimento humano. E aí, ele vai realmente ter um leque imenso de componentes para serem desenvolvidos. Pô, sensacional. Eu, depois de 15 anos, quase 13, 14 anos de medicina, eu fiz algumas formações em coaching que toca muito sobre essa questão do desenvolvimento humano e como que isso completou a minha prática médica, sabe, Leandro? Porque o ser humano, ele é muito mais complexo, né, do que um paciente cardiológico, né, cardiopata, ou um atleta de mountain bike que quer ser um campeão brasileiro. A primeira pergunta sobre isso é como que você faz com que os atletas comecem a despertar o interesse, a vontade, a entrega, porque eu vejo que o atleta, ele geralmente quer planilha, né? Ele quer saber o dia que ele vai dar tiro, ele quer saber o dia que ele vai fazer força. Geralmente, quando o treino não é forte, ele já se acha ao ponto de questionar o treinador.
Estou falando de um padrão médio que certamente não vamos dizer assim, quem a gente acredita que vai alcançar o topo, na verdade, da pirâmide da performance esportiva, mas como você começa a mostrar para os atletas a importância disso? É através das falhas, dos erros, ou no início você já começa a abordar isso aí? Então, tem duas estratégias, digamos assim. Aliás, existem duas formas do atleta perceber que é necessário ir além do físico. A primeira delas é a busca por performance. Ele vai buscar se desenvolver fisicamente, mas quando ele vai entregar performance, a performance não acontece. Porque, como eu falei, performance é uma outra coisa. Performance é entrega. E aí fica uma lacuna. E ele, então, vai buscar, provavelmente, preencher essa lacuna, vai buscar entender o que está acontecendo. E aí vem a segunda estratégia, a segunda forma, que é eu, treinador, colocar no radar dele esse conhecimento, essa perspectiva da realidade. Então, eu coloco no radar dele, eu falo com ele, eu apresento ele esse conceito, e ele busca ver sentido naquilo, e ele começa realmente a se observar e ver as lacunas que existem. E aí, a partir daí, ele entendendo que é necessário atuar em diferentes frentes, não apenas na frente física, a gente começa então a desenvolvê-lo nessas frentes. E para gerar esse desenvolvimento, nós temos 4 formas, pelo menos aqui no alto rendimento, né, que é a minha assessoria. São elas: perspectivas, estratégias, processo e conexões. Quando eu compartilho com o atleta uma perspectiva sobre a realidade, ele consegue ampliar de fato a visão dele ali no esporte e ver que tem mais frentes para ele atuar. Então, a principal forma de eu desenvolver um atleta como ser humano é eu compartilhar perspectivas. Inclusive, uma outra forma de ter essas perspectivas não é apenas eu compartilhar, mas é ele buscar elas. Eu vi uma entrevista com o Vancini, com a Alessandra Dutra, como a gente comentou aqui agora há pouco, que fez entrevista no Seias do Mountain Bike, ele leu um livro, assistiu um documentário, então ele vai ver diferentes visões de mundo e ele consegue então ampliar as perspectivas realmente dele. Uma segunda forma é estratégia. Tem uma frase do Gabriel Goff que fala assim: alto rendimento é estratégico. Quando você entende isso, você não aceita mais o médio. Ou seja, as pessoas que estão vencendo, quando comparadas que não estão vencendo, elas não fizeram as mesmas coisas. Foram coisas diferentes. O que elas fizeram? Isso é estratégia. Então, o meu trabalho envolve entregar estratégias para realmente mudar o rendimento do atleta em cada um dos componentes. A terceira forma de estar desenvolvendo o atleta nesse nível humano é processo. Qualquer habilidade, capacidade que eu queira mudar, até mesmo um comportamento, envolve processo. Envolve eu colocar uma série de estímulos organizados no tempo, se repetindo, para que cada um estimule e a longo prazo gere mudanças. Então, a minha tarefa como treinador, uma delas, aliás, é estruturar o processo totalmente estratégico, sistematizado, e esse processo gera mudanças para ele. E a última forma são conexões. Se nós pensarmos tudo que nós somos tem a ver com algum conhecimento que a gente teve, com alguma estratégia, ferramenta, treinamento que a gente fez, que por sua vez foi elaborado por alguém com o qual nós nos conectamos. Então, uma estratégia minha é proporcionar conexões. A minha conexão com o atleta, a dele com outras pessoas que eu vou colocar no radar dele. Então, ele vai tendo contato com pessoas, não necessariamente presente, mas ele consegue conectar com o autor de um livro, por exemplo, ou com um vídeo do Vancini explicando alguma coisa, e com essa conexão ele consegue expandir a mente dele e realmente ter outra visão da realidade. Se ele consegue ver outra realidade, ele consegue atuar naquela realidade a partir daí. Que legal, sensacional, Leandro. Eu gosto muito disso e tudo passa por tornar, né, progressivamente consciente essas necessidades, essas demandas, né? E é interessante que eu já tenho até amigos e colegas de pedal que já há algum tempo eles buscam, né, bater. Parece que quando você vai só no físico, você bate, né, numa barreira e dali você não evolui mais. E certamente, pô, uma galera vai curtir demais esse conteúdo. Me conta uma coisa, Leandro, como tem sido a aceitação dos atletas em lidar com isso? Assim, eu acho fantástico. Como é que está essa experiência para você? Então, Christian, aí nós entramos em um termo que é bem interessante falar sobre ele, que é o ego. Se tem um limitador para um atleta não alcançar o real potencial dele, é o ego.
Então, o ego é uma parte nossa que está em anexo, que não é a realidade, mas que gera um monte de informação, né? Ele manda pensamentos e sentimentos, porém são imaginários. E aí, se o atleta não observa os pensamentos e sentimentos dele, ele acha que ele é a realidade. Ele acha que aquele pensamento é racional. E aí ele absorve aquela realidade e vira uma loucura o processo dele, a jornada dele. Então, o primeiro ponto, quando eu coloco no radar do atleta alguma nova informação, uma nova perspectiva, ele estar atento a qual vai ser o julgamento do ego dele. E se ele observa um pensamento, um sentimento que ele vê que é autodestrutivo, ele observa, deixa aquele pensamento e sentimento de lado e vai estar alinhado com a essência dele, vai estar alinhado com ele mesmo. Não vai deixar que o ego influencie ele. Então, o que eu observo é que os atletas que, de fato, percebem que o ego existe e passam a gerenciá-lo, a lidar melhor com ele, eles conseguem, de fato, digamos, ter a humildade de absorver novos conhecimentos e vão para outro nível. E eu observo no alto rendimento que uns 10% dos atletas, uns 10%, não conseguem chegar nesse ponto e aí não avançam no esporte realmente, mas 90% são receptivos, são, digamos, humildes para pegar uma informação nova e se perguntar, faz sentido isso aqui? Eles vão se perguntando e realmente vão mudando a perspectiva deles da realidade, entende? Pô, sensacional. Incrível, né? Pô, falar em ego, tem 2 livros bacanas, né? Vamos registrar aqui para a galera também, que eu acho legal. Um é o Ego é o Inimigo, acho que é esse, O Ego é o Seu Inimigo, e um livro do Eckhart Tolle, não sei se você conhece, que chama O Despertar da Consciência. Se tivesse um único conteúdo para um atleta ler, para ele estudar, que eu pudesse indicar, seria sobre ego. Porque se ele lê isso, ele consegue, digamos, abrir portas para o resto da carreira e da vida dele. Legal. Então, se tem, de fato, um inimigo, é o ego. Se você observar os melhores atletas do mundo, o que tem diferente ali para eles poderem acessar um novo nível de treinamento, de rendimento, de desenvolvimento, é terem vencido essa barreira. Se você observar o que o Vancini mudou na vida dele, por exemplo, nos últimos 3, 4 anos, será que ele gerou mais potência na bicicleta? Talvez sim, só que para isso, alguns componentes mentais e humanos foram desenvolvidos e eu não tenho dúvida nenhuma que ele dá melhor com o ego dele. Então, se tem um conteúdo que tem que ser atentado, é de fato sobre ego. Legal. E para você que está acompanhando a entrevista aqui, está curtindo, mas está ainda sem entender um pouco, saca só, sabe aquela vozinha ruim que você escuta? Já tá bom, já deu. Aquilo ali é só um pedacinho do ego que manifesta, né? O ego manifesta-se de várias maneiras e muito legal trazer esse conteúdo profundo aqui. Acho que isso vira a chave, assim, igual você falou mesmo, não é só no esporte. A pessoa que saca isso, né, e começa a lidar, né, a dialogar melhor com o ego dela, avança em todos os papéis da vida. E parece que tem dado resultado, né, Leandro? Você tem me falou aí, a gente bateu um outro papo, né, por motivos tecnológicos, foi perdido, mas eu lembro que naquela entrevista você falou que os atletas seus têm conseguido alguns resultados aí bem legais, né? Verdade. Nos últimos anos já foram 8 títulos de campeão brasileiro, 9 de vice-campeão brasileiro. Nos últimos 3 anos foram mais de 150 pódios em etapas da Copa Internacional. Em 2018 foram mais de 70 vitórias em 9 estados do Brasil. Então é um pouco o trabalho que a gente vem gerando com esses conceitos aí que eu estou apresentando. Sensacional. Me conta uma coisa aqui, Leandro. Você prescreve exercícios, ferramentas de coaching, assim como tem uma planilha de treino, por exemplo, dessa forma que você aborda, ou você vai esperando, por exemplo, existem níveis que você acessa, que você entrega. Obviamente, né, você deve ter uma planilha, plano básico, né, que a pessoa tem a planilha ali mensal e deve ter o nível mais, né, elevado de assistência e é justo e correto que aconteça isso. Mas dentro desses pacotes, vamos dizer assim, que alto rendimento oferece, como você lida com isso? No primeiro contato, você fala assim, ó, você tem que ter uma planilha de treino aqui para o seu corpo, uma para a sua cabeça, tem que conversar com o seu ego. Como é que é isso aí? Me explica aí, porque isso é muito novo para a maioria das pessoas e acho assim, muito disruptivo e vai gerar muita transformação daqui para frente nas pessoas que assistirem esse vídeo, se conectarem contigo, vai ser sensacional.
Certo, vamos lá. Eu tenho um método, Christian, para poder proporcionar desenvolvimento para o atleta, inclusive desenvolvimento humano, como eu estou apresentando aqui. Esse método é treinamento, acompanhamento, desenvolvimento humano. Treinamento envolve eu sistematizar o processo do atleta, principalmente do ponto de vista físico, técnico e estratégico. Então, ele vai ter um programa a ser seguido, totalmente sistematizado, estratégico, e como cada informação ali é científica, né, foi baseada em conhecimento científico, quem realmente é consistente no programa se transforma fisiologicamente. Então, o primeiro passo é treinar, é processo. Como eu citei agora há pouco, processo é uma ferramenta que transforma pessoas. Um exemplo, você vai para a faculdade e passa por um processo educacional e 4 anos depois você sai de lá não só melhor tecnicamente, mas também como humano. Então, processo é um ponto importante. Uma segunda parte do meu trabalho é acompanhamento. Então, eu vou acompanhar um atleta, eu vou estar acompanhando o que está acontecendo no dia a dia dele, cada microciclo de treinamento, cada semana de treino, e aí vão surgindo as situações que ele vive, em uma competição, em um treinamento, e aí tem as leituras que ele faz. De acordo com a mindset dele, com o padrão mental dele, ele vai ter, em cada situação que ele vive, uma leitura. E eu, então, de acordo com uma leitura que eu observo, compartilho uma outra leitura com ele, uma outra perspectiva. E ele começa a disruptar os pensamentos dele. Ele começa a ver que tem outras realidades que ele não enxergou ainda. Então, vou dar aqui um exemplo super simples. De repente, tem um atleta, foi uma prova de, por exemplo, 50 quilômetros. Faltando 5, a energia acabou, ele rastejou os últimos 5, terminou a prova e falou, poxa, tive um péssimo desempenho, vai lá e fica chateado. Se ele me relata isso, eu falo com ele, olha, beleza, ok, só que isso é uma leitura que você fez. A leitura que eu faço é diferente. A leitura que eu faço é o seguinte, que bom que isso aconteceu, porque nós descobrimos que tem algo que tem que ser desenvolvido. De repente, a sua percepção de esforço não está refinada a nível de você impor um ritmo de prova sustentável. Nós vamos treinar isso e você vai ter condições de, na próxima prova, corrigir esse ponto e ter performance. Então, eu só compartilho com ele uma perspectiva. Ele pode achar que tem motivos para ficar frustrado, mas eu acho que tem motivos para ficar grato, na verdade. Tem motivos para ficar grato, na verdade. Então, eu compartilho perspectivas com ele de acordo com as demandas que ele tem no processo e aí ele vai se desenvolvendo. Então, basicamente, é assim que eu gero desenvolvimento humano. É compartilhando perspectivas durante o acompanhamento dele. Cara, sensacional, sensacional. É muito bom, né? Desde que eu escutei você falar lá no FOP, eu estava pilhado para trazer esse conteúdo aqui, porque eu acredito de verdade assim, que a gente precisa evoluir como ser humano, né? Em todos os aspectos, você como treinador, o atleta como atleta, eu como médico, como tudo, cara. E é muito bom a gente estar falando disso. Me conta uma coisa aqui, Leandro. Uma coisa que eu percebo, até entre amigos, e até o Guilherme, que a gente fez o Brasil Ride agora há pouco tempo, de dupla, né? A primeira prova de dupla que eu corri foi logo o Brasil Ride, ou seja, e é muito interessante, cara, esse jogo, né, de conexão humana durante a prova, essas coisas tudo. Mas eu percebo, não só no Guilherme, mas, cara, a maioria absoluta de atletas que eu converso, de um certo grau de dificuldade de dar feedback. Ou seja, alguns têm dificuldade porque têm uma autoconsciência, né, menor que deveria. Outros têm a capacidade de, por exemplo, de verbalizar um pouco mais limitada. O outro tem a timidez, não consegue falar dos próprios erros. Como que você enxerga isso no padrão? Eu acho que, segundo algumas pessoas, isso é mais proeminente aqui do que no resto do mundo, vamos dizer assim, do que países desenvolvidos, que, sei lá, as pessoas parecem mais frias, né? Então não tem essa questão de, eu errei, né? A pessoa fica acanhada por ter errado. O erro faz parte da trajetória, né? Então, quanto mais você amadurece na vida, você consegue lidar melhor com isso. Como que você vê os feedbacks dos atletas e como que você agora pode ajudar quem está assistindo a gente a dar feedbacks melhores para os seus treinadores, seja você aí ou outros treinadores do Brasil afora? Eu penso o seguinte, Christian, a primeira questão aqui é uma questão de consciência. É o atleta poder enxergar uma perspectiva diferente e se tornar realmente consciente dos motivos pelos quais ele vai ou não vai fazer aquilo. E aí, qual que é a minha visão sobre a questão de registrar treinamento, de ter registros do processo, de ter feedback de treinamento? Primeira coisa, o atleta registra o treinamento é para ele, primeiramente, não para o treinador. Quando você faz um treino, quando você vive o seu processo,
Você está vivendo aquilo, está tendo leituras daquilo, e aquilo fica no seu subconsciente. Quando você senta para você poder registrar o que você fez, você traz para o seu consciente, você é confrontado com o que você está construindo, e você consegue observar seus erros, observar seus padrões de comportamento, você consegue observar o quão grande é o que você está construindo. Então, o primeiro ponto-chave na questão de feedback de treinamento é a consciência que o processo é para o atleta, primeiramente, não para o treinador, para ele se tornar mais consciente do que ele está construindo. Se você apenas constrói, mas não pensa sobre isso, você não consegue enxergar o tamanho da construção. E o segundo ponto envolvido é, de fato, o treinador ter informações para poder refinar o processo. Pensa você que é médico, prescreve medicação e a pessoa não fala se deu certo ou se não deu, se teve reação alérgica ou se não teve. Como é que você vai poder ajustar a dose numa próxima situação? Não tem como. Então, o ponto-chave em situações da ciência que envolve dose e resposta é termos informações sobre qual foi a resposta, né? Então, é essencial para o treinador, de fato, ter as informações para poder refinar a carga de treino, não só uma questão de carga física, mas saber quais são as demandas para poder atender essas demandas do atleta. Legal, pô, sensacional. Leandro, vamos voltar um pouco para o físico agora, assim. A gente vê um calendário de provas hoje, né, pelo menos de mountain bike aqui em Minas, assim, você escolhe 2 provas por fim de semana, talvez, para correr, né? Em 2019, pelo que eu vi, a coisa vai estar melhor ainda, porque a gente tem, antes você escolhia qual prova, né? Tinha 1 ou 2 provas por mês, agora tem 2 provas por fim de semana, e começa a ter 2 provas boas por fim de semana, então o nível vai subindo. E como que você enxerga isso do ponto de vista físico, principalmente, mas também, né, aliando todos os componentes que a gente está falando aqui, mas em termos de periodização de treino, descanso, o atleta, por exemplo, ir para uma prova onde ainda não está no pico do desempenho dele, como você está tratando isso, cuidando disso com seus atletas? Porque, assim, não tem como, né? Eu falei assim, vamos falar mais do físico, mas não tem jeito, né? Você precisa abordar tudo, até para ele entender a construção que está sendo feita, né? Certo. É o seguinte, Christian, quando a gente pensa em estratégia, ou seja, no como fazer as coisas, nós temos que ter a consciência que se muda o contexto, é necessário mudar a estratégia. Então, nós temos um novo contexto hoje de nível do mountain bike no Brasil, de mercado do mountain bike no Brasil, de calendário, então, de fato, é necessário novas estratégias. E aí eu penso em 2 principais estratégias para lidar com esse novo cenário, com essa nova realidade. Primeira estratégia é o atleta ter autoconhecimento, que é parte do desenvolvimento humano. Ele tem que pensar, qual é o meu propósito? Quais são meus valores? Quais são meus porquês? Por que eu estou no esporte? É para poder melhorar minha autoestima? Para poder me cuidar? É para poder me divertir? É para poder viver experiências no mountain bike? É para poder gerar rendimento esportivo e ser inspiração para as pessoas? A partir disso, tendo isso claro, você vai pensar em qual linha de prova seguir. Porque cada prova que está no mercado, digamos que ela seja um produto, né? Elas oferecem para você valores diferentes. Uma oferece experiência, outra oferece competitividade, outra oferece, enfim, cada uma oferece valores diferentes. Então você tem que se conhecer para poder montar um calendário, montar uma linha de provas, tá? Claro, coerentes com seus objetivos. Outra questão importante sobre isso é o atleta pensar em planejamento. Tem 3 coisas importantes aí: organização, planejamento e tomada de decisão. Se o atleta não toma decisões sobre qual vai ser o seu calendário, se ele posterga isso, se ele quer o tempo todo incluir provas ou tirar provas, ele vai sofrer as consequências disso. Então é muito importante ter clareza de qual vai ser o calendário para que o treinamento possa atender essas demandas. E uma segunda grande estratégia nesse sentido, periodização. A segunda grande estratégia para poder responder essa demanda do volume de provas de mountain bike é periodização. E nós temos algumas opções. Uma delas é usarmos programação do treinamento e não mais periodização. Programação é um modelo novo que acontece no treinamento esportivo hoje, que é quando o atleta começa a temporada dele já com treinamento específico. Não existe mais base. Se eu tenho um atleta que ele já está aí, por exemplo, há 5 anos no esporte, eu vou fazer base para quê? Toda a capacidade de base está muito bem desenvolvida nele.
Quando ele volta do transitório, fez o tempo de descanso dele e voltou do transitório. Se eu avaliá-lo, o desempenho está melhor do que quando ele parou, porque ele descansou, isso dá um efeito de taper, né, de redução de cargas, e ele vai então estar melhor do que quando ele voltou. Então ele começa a temporada, treinamento específico nele. Então, qual que é a ideia hoje do treinamento para substituir a periodização? Programação. Ele volta e vai ser sempre treinamento específico. Tem, claro, variações em termos de especificidade, mais ou menos, né, ao longo da temporada, mas sempre é específico. E eu tenho, perto da prova, os tapers, né? Taper é quando eu reduzo a carga de treinamento, normalmente de 7 a 28 dias, mas em geral são 14 dias de redução de cargas, progressivas estratégicas calculadas matematicamente, e eu consigo então gerar um pico de rendimento. Então o atleta escolhe então quais vão ser as provas-alvo dele, que nós vamos fazer o taper, e ele então consegue ter o pico. E no restante, como está sempre específico o treinamento, sempre tem performance. Se ele quer correr na segunda semana de treinamento dele da temporada, ele tem performance. Por quê? O treinamento é específico. Não estou treinando capacidades de base, e sim as específicas. Então, existe hoje estratégias para quem tem demandas de calendário, de um calendário mais carregado, como, por exemplo, quem corre na elite. Então, a ciência do treinamento esportivo já está bem avançada nesse sentido. Pô, sensacional. Incrível, Leandro. Poxa, Leandro, conversa boa sempre passa muito rápido, né? Agora eu bati no cronômetro aqui, a gente já está aqui mais de meia hora falando, cara. Não tem base isso, não. Aqui, tenho certeza que a galera também aqui está curtindo muito. Eu queria, Leandro, que você, cara, deixasse para o pessoal que acompanha o Segredos do Mountain Bike uma mensagem do Leandro, assim, a respeito de treinamento, sabe? Tem muita gente entrando no esporte, são muitos objetivos variados. Queria que você deixasse, você com um cara assim, super desenvolvido, deixasse uma mensagem para esse pessoal, desde que quem está entrando, aquela pessoa que está no esporte, mas às vezes se sente meio perdido, né? Fim de ano tem muito isso, né? Já escutei amigo meu vendendo bicicleta aqui no grupo, aí depois vende a bicicleta, chega em fevereiro e quer comprar outra. Então, assim, dá um toque nessa galera aí sobre propósito no esporte, né? Eu acho que isso é bem legal de falar e pouca gente sabe falar disso com a qualidade que você sabe. É o seguinte, Christian, eu vou falar uma coisa que é bem profunda, não sei se todos vão conseguir já captar nesse momento, mas é mais ou menos o seguinte, vou começar contando uma experiência minha. Quando eu era atleta, eu tinha objetivos no esporte, buscava eles e, de fato, construí os objetivos e alcancei eles. Depois, não continuei. 10 anos depois, olho para trás e consigo observar quais eram os meus reais motivos naquele momento. Naquele momento era provar algo para alguém. E aí, qual que era o problema? Eu não tinha clareza disso. Eu estava no esporte de alto rendimento buscando provar algo para alguém. E esse é o motivo pelo qual eu não continuei. Depois que eu provei algo para alguém, por que eu vou continuar? E aí, quem que manda você provar algo para alguém? O seu ego. É uma parte de você que quer uma parte de você que quer autoafirmação. Então, o que eu sugiro para quem está no esporte hoje é o seguinte: busque desenvolvimento humano. Isso envolve autoconhecimento. E parte disso é descobrir os seus porquês. Por que você está no esporte hoje? É porque você quer melhorar a sua autoestima, quer aprender a se cuidar? É porque você quer se divertir? É porque você quer aumentar o seu círculo social? É porque você quer, de fato, gerar rendimento e, assim, inspirar e empoderar outras pessoas? Quando você descobre o seu porquê real, você consegue ter atitudes coerentes isso e você consegue ressignificar o seu processo. E aí você vai longe, porque tem significado sempre. Está muito claro o porquê daquilo. Se você não consegue ter clareza dos porquês, se isso está oculto, chega um ponto que não tem por que continuar. Então, se eu pudesse dar uma sugestão para quem está começando no esporte hoje, para quem quer realmente se desenvolver no mountain bike, investir em se desenvolver no mountain bike, seria: descubra o seu porquê. Busque autoconhecimento. E a partir daí você pode buscar outras ferramentas, outras perspectivas para crescer como ser humano e, consequentemente, como atleta. Mais ou menos isso. Pô, sensacional, Leandro. Incrível, cara. E, poxa, eu acho que eu nem preciso te perguntar, você já acabou falando, né? Eu sempre faço a pergunta célebre para todo mundo que vem aqui a primeira vez: qual é o segredo do mountain bike? Então, o seu segredo do mountain bike é esse ou quer complementar com mais alguma coisa? Eu quero deixar ele mais claro, na verdade. Eu penso que o segredo
do mountain bike, não importa o seu objetivo, se é se desenvolver no esporte, se é alto rendimento, se é se divertir, o segredo é desenvolvimento humano. Se você busca se desenvolver como ser humano, você vai para um outro nível de entrega, você vai para um nível de performance, você vai para outro nível de significado. Mas poucas pessoas que de fato vão ter, digamos, a humildade de pensar, beleza, desenvolvimento humano, o que significa isso? Deixa eu ver se faz sentido para mim. Então, se eu pudesse resumir, na minha concepção, o segredo do mountain bike é de fato desenvolvimento humano, porque a partir daí você consegue ir para outro nível de realidade, de percepção de realidade e, consequentemente, de construção, de entrega, de resultados. Cara, Leandro, sensacional, bicho. Muito, muito obrigado. Essa é a segunda entrevista que a gente faz, a primeira que vai ao ar, e tenho certeza que a gente vai construir ainda muita coisa junto. Quero trazer você sempre aqui. Tenho certeza que a galera que está acompanhando, né, comenta aqui embaixo, coloca a sua dúvida aqui. É muito legal trazer o Leandro de volta. Tenho certeza que esse assunto é novo, é disruptivo, é inovador e vai tirar, né, muita gente da zona de conforto, que isso aí pode ser até um papo para a gente já falar na próxima, né? Porque a zona de conforto é gostosa, quentinha, confortável, mas nada de bom acontece ali. E é isso, queria te agradecer de coração e deixar esse espaço sempre aberto para você, porque é muito bom trazer gente que agrega valor para as pessoas que acompanham aqui os Segredos do Mountain Bike, como você agregou agora nessa conversa, Leandro. Muito, muito obrigado. E coloca para a galera também aqui como o pessoal te acha aí na internet, deixa aí rede social, site, e-mail, o que você quiser. Até seu telefone pessoal, se quiser deixar. Certo, é o seguinte, melhor contato comigo e com Alto Rendimento, né, que é a minha assessoria, é o Instagram, instagram.com/altorendimento. Então lá tem lá o nosso site, tem lá nosso número do WhatsApp, mas para agendar também, nosso site é altorendimento.com.br. Christian, também queria agradecer a oportunidade, agradecer o convite e parabenizar você pelo trabalho de compartilhar diferentes perspectivas sobre a realidade. Eu penso que tem diferentes formas de você ver as coisas, ler as coisas, e é justamente isso que você está proporcionando, diferentes perspectivas para as pessoas poderem realmente ressignificar as coisas, realmente enxergarem além, né, do que é padrão, do que é cultural do mountain bike. Então, obrigado pela oportunidade e parabéns pelo trabalho que você está realizando aí, tá bom? Pô, valeu, Leandro. Obrigado, cara. Até a próxima, hein?